Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Está conosco o secretário estadual de Educação, professor Marco Brandão, para a gente falar de mais uma etapa do programa Quero Ler. O programa Quero Ler, programa que se propõe a alfabetizar dezenas de milhares de acreanos, zerar o analfabetismo aqui no estado do Acre. É uma meta ousada, viu, secretário? Com certeza. Mas como é que está o programa? Bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço. E nós estamos vivendo em popa, Rogério, muito felizes, assim, muito esperançosos de que as coisas têm caminhado certas, né, e as coisas caminham para aquilo que a gente tinha planejado. Porque o grande sonho que foi levantado pelo governador, que para mim é um visionário, né, e colocou isso como desafio prioritário de governo, é fazer com que a gente tire as pessoas que não tinham nenhum conhecimento das letras dessa, digamos assim, dessa exclusão que acaba ocasionando por conta desse fato. Né? Pessoas que perdem sua autonomia, por exemplo, não conseguem ler uma placa de ônibus, não conseguem É só usar fazer um um banco. exercício rápido, para quem sabe ler, escrever, se a pessoa não soubesse, não tivesse esse conhecimento, como era que ia viver, né? Então, nós vivemos no mundo das letras, né? A nossa sociedade é uma sociedade letrada, ela pressupõe que algumas coisas que você vai aprender ou que você vai conhecer depende da leitura e da escrita. Quase tudo. Na verdade, assim, nós temos os conhecimentos que são os conhecimentos familiares, aqueles conhecimentos do dia a dia, que são da oralidade. Mas nós temos conhecimentos que só são adquiridos se forem por meio da escrita, como, por exemplo, a própria leitura da Bíblia, dos ensinamentos religiosos, né, os conhecimentos científicos, né, os conhecimentos literários, uma série de outras coisas que só se tem quando se tem acesso à escrita. Não é que você vai dar para as pessoas a luz, você vai dar a elas uma ferramenta que elas não tinham para que elas possam ingressar na sociedade e ter um outro grau de participação na sociedade. A pessoa sabendo ler e escrever, em tese ela não tem mais limites, porque Sim. Você pode ser um autodidata, aprender o que quiser. Então, nós fizemos uma abertura do Quero Ler, agora da segunda etapa, para 19.996 pessoas. Nós estamos com 1.200 alfabetizadores sendo contratados agora e mais 61 coordenadores para dar conta desses 19.966. E logo na abertura, a gente optou por usar, no caso, eu fiz a escolha de um texto da Cora Coralina. Cora Coralina era uma senhora do Goiás, doceira, que perdeu o marido, o advogado, e tinha que fazer doces para sobreviver. Só que ela fazia doces e fazia literatura. Ela escrevia desde os 14 anos, mas ela não conseguia publicar o que ela queria, porque ela não sabia, ela só tinha a terceira série primária, mas era uma autodidata. Os poemas dela são de uma profundidade muito grande, né? E ela foi aos 70 anos aprender a fazer datilografia para poder datilografar os seus textos e mandar para os editores. E o primeiro livro publicado por ela foi 75 anos de idade. É isso que a gente quer. É uma das maiores escritoras brasileiras. Uma dos grandes ícones da nossa literatura, uma dos expoentes de uma profundidade, de um conhecimento de vida. E essas pessoas, elas têm muitas histórias. Eu acho que no Quero Ler tem muita gente assim, né? Já de uma certa idade, que depois de muito tempo voltou para a escola. Nós temos de todos os públicos. Nós temos jovens de 18 anos, nós temos jovens de 75 e 80 anos estudando. E indiferentemente disso, né, essas pessoas elas estão empolgadas porque as letras elas trazem algumas coisas novas, inclusive desenvolvem novas formas de pensamento, né, e garantem essa autonomia que a gente busca, que é a autonomia intelectual e, obviamente, a autonomia social, que é o direito de ir e vir, de compreender as coisas, de não ter que passar por entender as verdades dos outros, mas construir suas próprias verdades. A gente tem conversado muito sobre isso, por exemplo, quando você vai contar uma história que está num livro, a pessoa que não sabe ler não sabe se aquilo que você está contando é verdade ou não é verdade, ou você está inventando. Não, um exemplo assim que retrata o grau de dependência. Você quer escrever uma carta, né? Uma coisa bem antiga que quase não se usa mais, mas você teria que fazer com que outra pessoa soubesse de tudo que você quer pôr ali no papel. Nós tivemos na história muitas pessoas que viviam de escrever cartas para pessoas analfabetas e ganhavam dinheiro com isso, né? Para você ver o grau de dependência que é. Mas assim, Rogério, via de regra, o que tem de diferente no Quero Ler? Primeiro é um sentimento muito grande de amor pelas pessoas, né, pelo Acre. Esse sentimento que nos move é o sentimento de que nós temos uma dívida social com essas pessoas, temos que garantir a elas esse direito à cidadania plena, né? Isso só se faz
com o aprendizado, com a escolarização. E o que tem de diferente nesse programa é que nós não queremos formar, como os outros programas anteriores formaram, analfabetos funcionais. Que são aqueles que dizem, vamos alfabetizar, que é para o cara saber colocar o nome na identidade. Não, ele tem que saber escrever o elemento básico, seu nome, coisas do gênero, ou pegar um ônibus ou ir no caixa eletrônico. A gente quer mais que isso. A gente quer pessoas que queiram prosseguir nos estudos e continuar aprendendo. Nós tivemos exemplos de pessoas fora do Acre com 75 anos, 80 anos, que formaram em administração, em direito. Secretário, e aqui a gente quer isso. Quais são os locais, as escolas que estão sendo utilizadas? Esse programa, ele tem uma sazonalidade ou qualquer pessoa pode chegar a qualquer época e se matricular? Então, o programa, ele tem, como é um programa, ele tem começo, meio e fim. Então, nós começamos cada etapa. Essa etapa nós iniciamos agora, né? Ela dura 6 meses. E aí daí nós iniciamos a outra etapa, nós já vamos preparar a nova etapa para meio do ano agora, uma para setembro, uma para fevereiro, e com isso a gente faz a cobertura total, né? E assim, não dá para a gente definir o local exato onde cada turma vai funcionar, porque a gente faz o levantamento pela comunidade. E às vezes, dentro da comunidade tem uma escola, mas a casa do seu João, a varanda do seu João é mais aconchegante, as pessoas se sentem mais à vontade. As pessoas se sentem mais à vontade se elas estiverem estudando naquele espaço. Então nós criamos a ambiência, criamos um ambiente lá para que elas possam estudar no tempo delas. Porque o procedimento padrão é que nós tenhamos aulas de segunda a quinta e na sexta-feira os professores passam por processo de formação. Mas nós temos que nos adaptar às turmas. Então eu tenho turmas que funcionam de manhã, tenho turmas que funcionam à tarde, tenho turmas que resolveram que querem estudar no sábado e domingo, porque durante a semana elas trabalham no campo. Quem passa por esse curso, né, essa formação especial, pode dar seguimento aos estudos? Em que nível ele vai se encontrar? Essa, inclusive, é a nossa grande... Esse é o grande objetivo do programa. Para você ter uma ideia, as pessoas que iniciaram, as 8.000 pessoas que fizeram o programa na etapa anterior, muitas delas já estão com a sua carteira de identidade, com o seu nome, né? Mas elas já estão inscritas no EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, que é para garantir a aceleração, né? E elas já fizeram uma certificação e dessa certificação elas já são matriculadas no primeiro segmento da EJA, que é o pós-alfabetização, que seria o correspondente ao 1º ao 5º ano. Porque a gente quer que as pessoas vão para o 1º ao 5º ano, vão para o 6º ao 9º, vão para o ensino médio, e quem dera, todos eles possam ter oportunidade, inclusive, de chegar na universidade. E o aspecto social que o senhor já colocou, mas eu queria o seu testemunho sobre esse desempenho das pessoas, sobre a superação dos limites e esse novo horizonte que se abre para cada um. Né? Olha, aconteceu um fato bem diferente em Cruzeiro do Sul. Quando nós fomos, na última etapa, fazer a aula inaugural lá em Cruzeiro do Sul, uma moça, uma jovem senhora, na verdade, mãe de 2, 3 filhos, ela deu um depoimento que foi muito marcante. A gente chorou de emoção ao depoimento daquela senhora, que ela disse o seguinte: eu era dependente química e eu tenho 2 ou 3 filhos, eu não lembro exatamente, mas acho que são 3 filhos, e a coisa que mais me machucava era eu não poder ajudar meus filhos no dever da escola, porque eu quero que meus filhos tenham um futuro que eu não tive. E isso era uma coisa que a importunava, e ela encontrou no Quero Ler a oportunidade de ela começar a aprender. Então o que acontece agora? Ela está felicíssima da vida, a gente tem acompanhado a história dela, né? Ela já vai para a EJA, ela já está sentando com os filhos a ajudam a fazer a tarefa e vice-versa. Eles aprendem um com o outro. Isso é até bom porque restabelece, inclusive, uma relação familiar que estava destruída. Né? O quanto é importante, né? O impacto social disso. O impacto é muito grande. Secretário, obrigado pela vinda aqui, sucesso aí no programa. É o tipo de política de Estado que ultrapassa governos, que muda a vida das pessoas para sempre. Para sempre, para sempre. Obrigado. Vamos fazer um intervalo, Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Até já. Hoje passou rápido o tempo.